O nosso texto, eu vou falar um pouco sobre ser sacerdote real, falar um pouco da nossa identidade e missão em Cristo. Está baseado em 1 Pedro, verso de número 2, capítulo número 2 e versículo número 9. E diz assim: Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Ser o sacerdócio real. É dessa forma. É uma expressão que é usada diretamente de Deus para os seus filhos, para cada um de nós. Então, ser sacerdote real, o apóstolo Pedro é uma das declarações mais ricas da nossa identidade espiritual e o Senhor nos ensina. Em poucas palavras, ela conecta nós que somos cristãos às dimensões em ambos os casos. Nos coloca como sacerdote e também nos coloca como uma realeza, como um rei de uma linhagem. Ser sacerdote, antes da gente entender as duas expressões em uma, sacerdócio real, primeiro nós precisamos entender o que seria sacerdote no seu ponto mais profundo, na sua inteireza. Ser sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha três funções distintas. Ele tinha a função de representar o povo diante de Deus, ele oferecia sacrifício pelos pecados, intercedia e ministrava no tabernáculo. Isso está escrito em Levítico, capítulo 16, e já no Novo Testamento também, Hebreus, capítulo número 5 e versículo do número, e versículo número 1. Então, ele tinha três funções. A primeira delas era representar o povo diante de Deus, oferecer sacrifício pelos pecados do povo diante de Deus e interceder e ministrar no tabernáculo de Cristo, feito pelos sacerdotes que posterior representaria Cristo. De fato, sua vida era consagrada ao ministério. O segundo ponto é que ele tinha um privilégio. Ser sacerdote no Antigo Testamento, ele era da descendência da tribo de Levi. Ele podia exercer, só o pessoal da tribo de Levi exercia esse privilégio de ser concedido por Deus a ser esses ministros. Em outras palavras, não era todas as pessoas que tinham essa honra de ser sacerdócio. E nós encontramos ainda em Levítico uma série de coisas que não poderia, se porventura tivesse no corpo da pessoa, não poderia ter esse privilégio de exercer o sacerdócio. Em terceiro lugar, tinha uma importância fundamental ser sacerdócio, porque era através do sacerdote que a adoração se mantinha viva. Era através do sacerdote que a lei era interpretada, ensinada e aplicada diante dos filhos de Israel. Eles eram os responsáveis por isso. Está em Levítico 10, versículo número 11. Não bastando disso, ele era o mediador. Ele era a ponte que fazia uma ligação diante de Deus e os seus filhos. O sacerdote ele tinha esse poder de ser o mediador entre Deus e os homens. Pois bem, não bastando isso, e aí nós já só ressaltando que antes da gente entender o que é sacerdote real, vamos entender primeiro o que é sacerdócio, que ele tinha essas funções, que era representar a Deus diante do povo, tinha o privilégio que só vinha da tribo de Levi, e a importância que eles mantinham vivo o culto através da adoração e da lei
da interpretação e da aplicabilidade da lei na vida das pessoas. Não bastando isso, existia duas linhagens de sacerdotes. A primeira linhagem era da linhagem de Arão. Os teólogos gostam de utilizar uma língua bem técnica, dizendo que é a linhagem arônica. E eu não gosto muito dessa expressão, mas a gente acaba aprendendo. Mas ele era uma linhagem que vinha diretamente de Arão. Hebreus 7, versículo número 11 ao 17, vai revelar isso. Pode grifar aí, por gentileza. E tinha a segunda linhagem, que era a linhagem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio vinha de duas linhagens. Uma que era de Arão, o irmão de Moisés, que era uma linhagem mais terrena, mais transitória, mais passageira, e tinha uma linhagem já naquela ocasião que era, segundo Hebreus capítulo 7, versículo 11 ao 17, você lê o texto com mais profundidade, com mais tranquilidade, que você vai se deparar com essa realidade, que é a linhagem de Melquisedeque. Pois bem, depois da construção desse raciocínio, nós já temos já uma noção o que Pedro está se referindo que porque somos sacerdócios em Jesus Cristo, ele como sacerdote, está em Hebreus também, versículo número 9, Hebreus 7, 25 e Hebreus 9, verso 12, ele não é só o sacerdote, mas ele é sacerdote e rei. Então, pela primeira vez, agora já no nosso estudo, nós já vimos uma junção do que significa ser sacerdote, as suas atribuições, as suas funções, o seu significado, a sua importância. E agora nós entramos com a palavra realeza. Né? Nós entramos agora com a palavra realeza, porque o Senhor Jesus, ele, além de ser sacerdote, lembre que no Velho Testamento ser sacerdote e rei não podia. Eram funções distintas, mas em Cristo se unifica. Ele é sumo sacerdote perfeito e também é rei. E cumpre ambas as funções, sendo elas sacerdotais e rei em si mesmo.